Olá, meus irmãos, queridos, graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Queridos, estamos chegando ao fim dos vídeos resposta. Este será o último dos vídeos que estarei publicando aqui como resposta às perguntas dos irmãos a respeito do irmão Joel Dilton. Pergunta esta, o do porquê que o irmão Joel Dilton nunca foi visto ter uma oportunidade para subir no altar da igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão deste pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos. Essa pergunta você tem se feito, você tem feito um para o outro, você tem feito para o irmão Joel, para a sua esposa, porque você não entende, você não compreende o porquê que você vê tantos irmãos subirem e ocuparem o altar de Vila Brasilândia 1 para pregar, testemunhar, louvar. Mas você nunca viu o irmão Joel Dilton subir no altar desta igreja. Por quê? Qual o pecado dele? O que leva um pastor a hostilizar um membro? A retaliar um membro? Desta maneira. Então eu tenho quebrado o silêncio, como disse. E resolvi postar esses vídeos relatando alguns acontecimentos que aconteceram, aos quais eu teci comentários estes, repudiando tais práticas, quer por erro ou besteiras que se cometeram sobre o altar da nossa igreja, os quais não houve um reconhecimento de tais erros, de tais besteiras, para pedir desculpa, para pedir até mesmo um pedido de perdão à igreja. Porque, como eu disse, todos erramos. Todos estamos sujeitos a fazer besteira na vida. Mas precisamos reconhecer de imediato. Principalmente quando estamos falando a multidões. Quando estamos falando em nome de Deus. Usando a palavra de Deus. Não podemos deixar para amanhã. Porque se o povo sair do templo com aquele erro que se falou, que se cometeu, em cima do altar, vai dar comentários, vai surgir comentários, questionamentos. E aí quando você buscar uma retratação, você pode até se retratar, pedir desculpa, mas os comentários já se foram feitos. E como eu disse aqui, comentários são cabíveis, nesse caso. Não é cabível se você de imediato se desculpar, pedir perdão, não se tem mais que sair do templo fazendo comentário sobre aquele erro que você acabou de cometer. Mas se deixar aquele erro como sendo uma pregação da parte de Deus para a igreja, os comentários são aceitáveis, são pertinentes. Eu já tenho citado o caso dos filhos de Eli, quando toda a congregação fazia comentários sobre os filhos dele. Pelos seus erros, seus pecados, cometidos dentro da congregação. Pela tolerância do seu pai. Como também citei aqui o caso de 1 aos Coríntios, no capítulo 5. Quando um filho mantinha relação sexual com a mulher do seu próprio pai, sua madrasta.
de conhecimento de toda a igreja, mas que fizeram silêncio. E aqueles que comentaram sobre os erros dos irmãos pecantes, na continuidade do pecado dentro da igreja, eles não foram repreendidos porque comentavam. Repreendido por Deus foi o pastor Eli, juntamente com seus filhos, punidos de forma trágica, porque Deus nunca tolerou o pecado dentro da igreja, nem o pecador na prática do pecado. Eli estava tolerando seus filhos. Ele sabia, tinha conhecimento das práticas dos seus filhos, mas ele estava tolerando. E quando se diz da misericórdia de Deus, não é tolerar. Quando a pessoa peca, Deus já de imediato pune, sendo misericordioso em não nos matar. Mas o pecado nunca ficou sem disciplina, sem punição. Nunca. Deus nunca deixou de tratar com o pecado e com o pecador, como se quer hoje nas nossas igrejas, que fechemos os olhos, a boca, diante de erros de pessoas, numa prática continuada. Não é que pecou, foi disciplinado, não. Querem que fechemos os olhos, se atribui isso a falar mal do irmão, se fala muito sobre isso. Quando se for olhar bem, não se está falando mal do irmão, está falando mal do mal que o irmão está praticando. Falar mal do irmão é quando o irmão não tem nada do que se falar e se inventa, e isso é até crime. Mas quando se está cometendo um ato condenável pela palavra de Deus e se comenta, por não se haver uma punição para com o infrator e para com o pecado, é cabível os comentários. É cabível. Mas lamentavelmente os nossos pastores, os nossos obreiros não querem que se fale, porque compromete a sua família por incorrerem nos mesmos atos, nas mesmas práticas que se está condenando em outras pessoas. É lamentável, irmão. É lastimável o que nós estamos vendo. Mas Deus nunca foi tolerante, irmão. Não! O seu pedido para termos misericórdia para com os irmãos e não olhar para eles com um olhar de condenando, você está pedindo para ser tolerante. É isso que você pede, você implora, porque você tem o que temer. Você tem em si o que ser acusado. Porque são práticas condenáveis pela palavra de Deus que você incorre nelas, no seu corpo, na sua estética. Então você fica buscando se autoproteger, se autoblindar, jogando até a igreja contra o irmão ou a irmã que condena essas práticas mundanas. Mas Deus nunca foi tolerante, irmão. Deus sempre condenou a tolerância. Então Deus tratou com Eli e com seus filhos. Na igreja de Coríntio havia um silêncio. A tolerância lá era generalizada. Interessante que foi o oposto. No caso dos filhos de Eli, 1 Samuel, capítulo 2, toda a congregação comentava. Toda. Pode ler lá. Somente Eli, o sumo pastor, sumo sacerdote, era conivente aos filhos, sabendo de todas as práticas pecaminosas que seus filhos cometiam dentro da igreja. Numa prática continuada, não foi um caso isolado. Ele praticou e deixou, não. Era uma prática com um pecado continuado. Enquanto que no caso de
de Coríntios. Interessante. Toda a igreja, do pastor a toda a igreja, foi conivente no silêncio. No silêncio. Que Paulo teve que repreender a todos. Mostrar-se totalmente contrário à reação da igreja diante do conhecimento de um pecado tão grave dentro da nossa igreja. E hoje não é diferente, é do mesmo jeito hoje. Eles querem o nosso silêncio. Eles querem que sejamos tolerantes. É lamentável, irmão. É lastimável. Mas eu quero aqui, irmão, nesse último vídeo, resposta, deixar para você mais essa resposta com relação à tua pergunta a respeito do irmão Joel Dilton. O porquê que o irmão Joel Dilton nunca pregou, nunca teve uma oportunidade, nunca exerceu uma função dentro da igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão desse pastor que aí está e aí foi deixado há mais de 11 anos. E como eu disse para os irmãos, se houver qualquer atitude desabafatória, de ataque, de sobre o altar, contra o irmão Joel Dilton, ou contra qualquer outro irmão, eu trarei para aqui e publicarei, rebatendo, dando meus comentários. Não aceitarei mais, irmão, que se use o altar das nossas igrejas com o intuito de atacar alguém com mensagens pretestuosas, quando na finalidade não é exortar ou edificar ou consolar a igreja, mas é de atacar em especial uma pessoa que ataca as suas práticas pecaminosas que muitas das vezes suas famílias incorrem, seus mais chegados, e que não se tem coragem para poder atacar tais práticas, eu não aceitarei. Então eu quero aqui deixar esse último vídeo, resposta. E o assunto que eu vou trazer aqui hoje, o qual eu fiz comentário, que se foi falado na nossa igreja, por cujo assunto também é que eu tenho sofrido. Uma certa vez, o pastor chegou passando um recado para a igreja. Esse recado veio da Lapa. Veio do Belém para os setores passar para as congregações. E o pastor, num culto à noite, num domingo, passou para a igreja e disse para a igreja o seguinte: abro aspas, irmãos e irmãs, eu quero passar aqui um recado para os irmãos da Lapa. Foi pedido pelo nosso pastor que os irmãos que vivessem amigados não cantassem no círculo de oração, no caso das irmãs, e no coral, e que os irmãos não cantassem no coral. Vou repetir. Que os irmãos e as irmãs que vivem amigados não cantem no círculo de oração, no caso das irmãs, e nem no coral.
e que os irmãos não cantem no coral, até regularizar a sua situação. Mas eu não quero dizer com isso que, se Jesus vier, os irmãos não sobem. Não. Eu não quero dizer isso. Se os irmãos ficar no seu lugarzinho quietinho, os irmãos sobem. Fecho aspas. E um outro culto, o pastor colocou um casal em comunhão, dizendo o seguinte, abro aspas, temos aqui um casal para pormos em comunhão, pois eles viviam amigados, e pedimos para que eles se afastassem das atividades da igreja, mas que eles casaram no sábado que passou, e agora nós queremos colocar eles em comunhão, queremos chamar eles aqui à frente. Fecho aspas. E o terceiro caso, em um domingo também, à noite, o pastor chamou 5 casais que viviam amigados, e esses irmãos tinham casado no sábado passado. Tinham casados. Então o pastor ia colocá-los em comunhão. Então o pastor chamou os 5 casais, um por um, para vir até a frente do altar. E vinha vindo um por um. O último casal, o pastor deu uma ênfase a esse casal, dizendo que o irmão fulano também casou, queremos chamar ele aqui também, aí está o nosso irmão, que casou também. Aí o pastor diz, agora, para esse casal, para esse irmão, o último casal dos 5, agora é até o fim. Agora é um caminho sem volta, é até que a morte os separe. E colocou os 5 casais que viviam amigados em comunhão. Pois bem, são 3 fatos, 3 casos, porém com uma só explicação. Veja bem, se isso cabe comentários ou não, irmão. O primeiro caso, vamos analisar. Se pede para que as pessoas amigadas não cantem no conjuntos da igreja, no círculo de oração, nem no coral. Não é para cantar, estão amigadas, estão com a vida irregular perante a sociedade e perante Deus. Porque quem não casa legalmente não está casado, irmão, perante Deus, nem mesmo perante as nossas leis civis. Perante Deus, estão em prostituição, estão pecando contra o corpo, porque diante de Deus, o sexo ele é permitido após o casamento, o que
legitimita o sexo é o casamento. Legítima, quase a palavra não sai. É o casamento. Ok? Mas essas pessoas viviam amigadas. E foram pedidas para elas não participarem dos conjuntos da igreja. Mas nas palavras do pastor, se Jesus viesse, essas pessoas subiriam para o céu. Ou seja, elas, pelo estar amigada, elas estão incapazes de cantar no conjuntos aqui na terra. Mas elas não estariam incapazes de irem para o céu. Ou seja, cantar no círculo de oração e no coral é muito mais importante do que você ir para o céu. De tal maneira que a sua vida irregular, no que diz respeito a conjugal, você está incapaz para cantar no círculo de oração e no coral, mas não está para ir para o céu. O que importa mais é cantar no círculo de oração e no coral ou ir para o céu? Pensando bem, se na vida que eu estou, amigado, Jesus vier, eu subo, eu vou para o céu assim mesmo? Por que eu vou legalizar a minha vida só para cantar no círculo de oração e no coral? Você entendeu a gravidade do negócio? E isso abre um precedente perigoso para os casais de namorados, de noivos, daqueles que querem viver amigados. Porque se isso não me impede de ir para o céu, por que eu vou legalizar a minha vida? Se eu não desejo legalizar a minha vida, eu não desejo casar no papel, no civil, no religioso. Eu quero apenas juntar os trapos e ir morar junto com a pessoa. Então os casais de namorado, de noivo, podem entender o seguinte: se eu vou casar com essa moça, então eu posso manter relação sexual com ela. Que eu pretendo e eu vou casar com ela. E lamentavelmente eu conversei com um jovem que ele tinha esse pensamento aí. Aonde eu trabalhava antes no Pão de Açúcar, eu conversando com um jovem, ele tinha esse pensamento. Eu fazendo um curso de segurança aqui na Vila Terezinha, eu conversando com alguns crentes que também estavam lá fazendo o curso de diversas igrejas. Na hora do almoço, nós conversando, eu expus esse fato. Depois um deles, filho de um pastor, me procurou para eu explicar melhor o que eu tinha dito. Que o simples fato da moça ser sua namorada não dá direito a você manter relação sexual com ela só porque você pretende casar com ela. Ambos, esses dois jovens que nem se conhecem, um foi lá no Itaim Bibi, outro aqui na Vila Terezinha, em momentos diferentes, tinham o mesmo pensamento, de que por se tratar das suas namoradas, e que eles pretendiam casar com elas, eles poderiam manter relações sexuais com elas livremente, que depois eles iriam casar com elas. É o precedente perigoso que o pastor deixou em aberto, quando ele falou isso na igreja. Dando a entender isso, que se duas pessoas que podem viver amigada, e que elas irão para o céu? Ora, qual a diferença de duas pessoas que vivem amigada, mantendo relações sexuais como marido e mulher, de um casal de namorado ou de um casal de noivo? Qual é a diferença? É simplesmente o fato de o casal de namorado e de noivo não estar morando debaixo do mesmo teto que o casal de pessoas amigadas. É isso que difere os casais. Porém,
são namorados. E pode subentender que são marido e mulher. Porque um dia vão casar. Você entendeu o precedente perigoso? Perigosíssimo isso aí. Você não pode cantar no círculo de oração nem no coral porque você está amigado. Mas se Jesus vier, você sobe, você vai para o céu, desde que você fique no seu lugarzinho. Mas não foi dito para eles se separarem até legalizar a vida. Não foi dito para eles separarem no corpo até legalizar. Não foram postos em disciplina. Aí dá a entender, irmão, que quando eles casarem, tudo se apaga, tudo se está perdoado. Deus não levará em conta os anos que eles ficaram amigados, praticando o sexo fora do casamento. Irmão, é difícil. É difícil, viu? Você ouvir um negócio desse e ficar sem fazer um comentário. Porque isso abriu-se um precedente gravíssimo. Gravíssimo. Para casais de namorado e de noivo. Porque não há diferença nenhuma entre um casal de namorado, um casal de noivo, e um casal que vive amigados. A diferença, como eu disse, é o teto. Que o casal de namorado, cada um está na casa dos seus pais, o de noivo, cada um está na casa dos seus pais, se ajuntam depois, durante o dia, saem juntos, vão para tudo quanto é lugar junto, fazem até compras juntos. Enquanto que o casal que vive amigado estão debaixo do mesmo teto. Mas na prática, no ato, eles incorrem no mesmo grau, na mesma gravidade. Mas no entender e no pregar, não é pecado, porque se Jesus vier, eles vão para o céu. No caso do casal, também. Eles viviam amigados, não foram postos em disciplina, não pediu para eles separarem fisicamente um do outro, até regularizar a sua situação, e nem foram colocados em disciplina. Mas eles casaram no sábado atrás, no domingo à noite já os colocaram em comunhão. E isso no culto de ceia, para que eles tomassem a Santa Ceia. Pediu para separar, se afastarem das atividades da igreja. É que é mais importante. Mas não disse que pediu para que eles separassem um do outro no corpo, no físico, do mesmo teto, até regularizar sua situação diante de Deus e perante a sociedade. Isso não foi pedido. Aí se põe a pessoa em comunhão, casou, o casamento zerou tudo. O casamento zerou. Você não cometeu nenhum pecado, ok? O tempo que vocês viveram amigado, praticando sexo com marido e mulher, foi legal, foi legítimo. Deus não vai levar isso em conta. E tudo está bem, vocês estão em comunhão, tudo está bem. Essa é a ideia que passa, que passou. No caso do 5 casal, também. Estavam todos amigados, casaram, vieram à frente para ser apresentado à igreja e serem colocados em comunhão. Ora, nenhum deles estavam disciplinados. Nenhum estava disciplinado. Como pôr alguém em comunhão sem sofrer a disciplina? Eu não entendo isso hoje na igreja, que eles não querem que a gente repudie, mas quer que a gente faça silêncio ou que a gente apoie em algo, em prática, que a Bíblia é contrária. 5 casais
todos amigados, não estavam em disciplina. São chamados, em um dos casais, como eu disse, é dado uma ênfase a esse casal. Porque, na verdade, esse casal, que estavam também amigados, o irmão, ele era divorciado, de cujo casamento o pastor foi testemunha, com o pastor que oficializou o casamento. E como dizer para esse irmão que agora era até o fim? Como dizer para esse irmão, para esse casal, que agora era até a morte, que a morte o separasse? Como dizer para esse casal de irmão que agora era um caminho sem volta? O primeiro casamento desse irmão, em cujo o pastor foi testemunha, presenciou com o pastor que estava oficializando, não era até o fim, não era até a morte, não era sem volta. Ele estava participando de um casamento que não tinha a autoridade de Deus divina para ele dizer tais palavras para esse último casal que ele chamou, colocando até, e o que lamentável hoje, que esse irmão acabou separando desse casamento, desse segundo casamento que o pastor abençoou, dizendo que era até o fim, até a morte. Lamentavelmente. Hoje parece que ele está na segunda união, na terceira união conjugal. Ele está na terceira união conjugal dele. Mas que lamentavelmente aqui foram as palavras do pastor. Não estou me referindo ao irmão. Eu quero abordar aqui esse dizer perigoso, que abre precedentes perigosos dentro da igreja, que dá a entender que o casamento, ele apaga os pecados praticado no namoro, no noivado e na vida amigada. Quando você casar, o casamento apaga, ele zera. Não é o confessar, não é o se arrepender, como a Bíblia diz, que sem arrependimento não há perdão de pecado. O perdão é dado mediante o arrependimento. Arrependimento este que vem de um coração triste. Coração triste este que vem de um coração envergonhado daquilo que praticou. Envergonhamento este que vem de uma acusação que alguém faz. Você pecou. Você está em pecado. Você está pecando. A pessoa se envergonha ao ter sido acusada daquele ato, por praticar aquele ato. Então ela se entristece. Entristecendo, ela vem e se arrepende. Arrependendo, ela se converte. Então é lhe dado o perdão de Deus. Não é o casar que te dá o perdão. Não. O perdão vem mediante o arrependimento, irmão. E o simples fato da igreja chamar você à frente e dizer amém, Deus tem a obrigação de perdoar, não, irmão. Ora outra, nós ouvimos o pastor dizer que aquilo que se liga na terra é ligado no céu, querendo e dando também a entender para a igreja, para os irmãos, até de maneira errônea, que Deus é obrigado a fazer aquilo que nós ligamos aqui na terra. Não, irmão. Precisamos entender o versículo.
Quando a Bíblia diz que tudo aquilo que forem ligados na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que for desligado na terra é desligado no céu, não quer dizer, irmão, que primeiramente é aquilo que é ligado na terra, não. É aquilo que primeiramente foi ligado no céu, ou que foi desligado no céu. O que nós sabemos e tomamos conhecimento, o que é e o que não é, pela palavra de Deus. Não é o pastor. Ah, eu não gosto do irmão Joel Dilton, então nós vamos ligar aqui na terra que esse irmão está excomungado. Aí Deus, anjo, registra aí que foi ligado lá na terra pelo pastor que o irmão Joel Dilton está excomungado. Não, irmão. Não é assim não. É aquilo que primeiramente já foi ligado ou desligado no céu. E o simples fato do pastor chamar você à frente do altar e perguntar para a igreja se a igreja está de acordo, a igreja diz amém, que Deus está te perdoando, não, irmão. Ou que Ele está te condenando no caso de sofrer uma disciplina, que, como eu disse aqui, disciplina é um ato de condenar indiretamente, mas porque você vai ficar tanto tempo sem participar das atividades da igreja, para que você então se conscientize do seu ato, do seu eu, se arrependa. O que hoje não acontece, como eu já disse, pouco se lixa se tira da frente de um trabalho ou se põe, não se dão a mínima. Se recebe a disciplina sorrindo e recebe a comunhão dando gargalhadas. Nem um pouco de contristamento, porque ficou tanto tempo sem participar de uma mocidade, de um coral ou das atividades da igreja. Pouco se lixam mais para isso hoje em dia. A disciplina, quando se coloca uma pessoa em disciplina, ela está dando risada. E pondo em comunhão, ela está gargalhando. Hoje em dia está assim hoje. Ok? Então, irmão, o simples fato do pastor colocar você na frente da igreja e a igreja dizer amém, não quer dizer que teu pecado está perdoado, não, irmão. O perdão do teu pecado depende de você. Depende da sinceridade e de arrependimento que você demonstra diante de Deus. Não é o amém da igreja. Não, irmão. De maneira nenhuma. Aquilo ali é apenas para se exteriorizar para a igreja que você está em comunhão. Mas o perdão de Deus, ele é imediato ao teu arrependimento depois de cometer o ato. A disciplina é para que nos arrependamos, sintamos a necessidade dos trabalhos na obra de Deus e nos entristeçamos por ter que ficar ausente, como eu disse e repito, coisa que hoje se dá uma mínima para isso. Mas entenda isso, irmão. Entenda essas coisas. Existe muito pecado encoberto, irmão. Pessoas que pensam que Deus o perdoou, mas que nunca se arrependeram, nunca se mostraram contristados pelo seu pecado. E aí fica feliz, alegre, porque o pastor trouxe à frente da igreja, e embora nem expôs a situação para a igreja disse amém, e acha que Deus tem a obrigação, porque o pastor prega e ensina que aquilo que nós ligar aqui na terra é ligado no céu. Eu ligo, Senhor, aqui, que o irmão está perdoado. Aí Deus registra, anjo, que ele está perdoado. Não, irmão, isso não é verdade. Não brinque com Deus. Não brinque com a tua salvação. Não é assim tão fácil que funciona não, irmão. Aí seria muito bom. Você precisa se arrepender. Se converter, irmão. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. É isso que Pedro disse. É isso que Pedro disse na sua pregação em Atos dos Apóstolos.
Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais apagados vossos pecados e venha sobre vós o tempo do refrigério. Arrepender e converter. Não adianta você deixar e não confessar. Não adianta você confessar e não deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre os seus pecados não prosperará no seu caminho. A coisa com Deus é séria, irmão. É muito mais séria do que o que esses pastores estão ensinando para agradar a igreja. Por isso, irmão, que haverá uma decepção muito grande. A pessoa pensa que está perdoada e não está, irmão. Não está, nunca se contristou pela sua vida de pecado diante de Deus. Então, irmão, lamentavelmente, aconteceu esses 3 casos que abrem um precedente muito grave, como eu aqui disse. Muito grave, irmão. Abre-se um precedente gravíssimo. Viu? Gravíssimo, irmão. Abre-se um precedente muito grave nesse sentido. Grave. Muito grave. Mais importante, irmão, do que qualquer coisa aqui na igreja é nós irmos para o céu. Viu? Talvez você seja impedido de cantar no círculo de oração e no coral por causa da sua vida irregular. E você também pode ser impedido de ir para o céu. Muito mais você pode ser impedido de ir para o céu. Você tem que se arrepender. Há muitos casais de namorados, crente, estou me falando de crente, que estão praticando sexo livre. Esses namoros, irmão. Meninas de 14, 15 anos, irmão. Isso é namoro, irmão, para casar? Não é não, irmão. Isso não é namoro para casar, não. E hoje em dia, irmão, se namora. Ô, irmão, os namoros de hoje, onde os casais de namorado vão para tudo quanto é lugar juntos. Ficam só, dormem na casa dos namorados. Ô, irmão, pensamos que estamos lidando com anjos, seres assexuados? Não, irmão. Paulo disse que é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que ficar se queimando de desejo pela moça ou a moça pelo moço, irmão. E quando há o contato físico, as coisas esquentam, as coisas pegam fogo, irmão. E quando ficam sozinhos, então, fora dos olhos de alguém, aí o negócio incendeia. E aí as estatísticas são alardantes. O número de jovens crentes que praticam sexo fora do casamento, irmão, aumenta a cada ano. E você não ouve falar em disciplina. Não, você não ouve. Você não ouve falar em disciplina, irmão. Estão correndo soltas as coisas. Parece que os crentes não pecam mais. Ou o pecado deixou de ser pecado. Ou o diabo ficou bonzinho, que não nos tenta, não nos persegue. Ou Deus não considera mais o pecado como um pecado. Essas 4 alternativas que se dá a entender no meio da igreja, entre os crentes. Antes, quando os dias eram melhores,
se disciplinava crentes. Hoje que os dias estão pior, vai de mal a pior. Não se ouve falar em disciplina. Não. Não se ouve. Namoros, 15 anos de idade, 16, 17, namorando. Crentes que namoram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos namorando. Às vezes eu acho, irmão, que essas pessoas são anjos. Porque, ô irmão, para onde a gente olha, o que a gente ouve hoje na rua, são apologia ao sexo livre, são insinuações ao sexo livre. Televisão, casais de namorado que ficam no sofá assistindo televisão, assistindo novela, aquelas cenas picantes, fica um ali se esfregando no outro, se queimando, irmão. E dizem que é vergonhoso falar essas coisas na igreja, hein, irmão? E a Bíblia fala de tudo isso. Mas que os crentes aprendem e recebem toda essa influência na televisão, na escola. Os governantes distribuem camisinha. Hoje nos terminais estão aquele cesto enorme de camisinha para se pegar aos montes. O que é isso? Apologia ao sexo livre, irmão. É a preservação apenas contra as doenças sexualmente transmissíveis. E não há um aconselhamento ao sexo após o casamento. Aí a igreja se omite em pregar contra isso, sobre isso, quando tudo isso a Bíblia registra. Deus fala. Aí, irmão, nós vemos o que vemos. Ô, irmão, é lamentável. Então, irmãos, fica aí registrado esse acontecimento, esse precedente perigoso que foi deixado aberto. É lamentável, irmão, que Deus não permita que casais de namorados, crente, como eu já disse, que eu já conversei, jovens com esse pensamento, com essa ideia. Teve um deles que falou para mim: mas ela é minha namorada, ela vai ser minha esposa, eu vou casar com ela. Eu falei: tudo bem, mas ela ainda não é a tua esposa, ela é a tua noiva. O sexo só é permitido dentro do casamento. Ele só é puro, legítimo dentro do casamento. Aí ele ficou paralisado. E quantos crentes, irmão, pensam isso? Aí ouve uma palavra dessa. Irmão, a atitude mais correta nesses 3 casos, quando foram colocados esses casais, chamaram eles à frente, agora que eles tinham legalizado a sua situação conjugal, estavam casados perante a lei de Deus, a lei civil, que é de Deus também, pois Deus é o instituidor do casamento, Ele é o constituidor do casamento. Numa situação dessa, irmão, era para colocar os casais em disciplina. Era para conversar com eles e falar para eles que agora, casado, marido e mulher, eles iam passar por um período de disciplina. E dizer para eles, porque vocês estavam em pecado, irmão.
e não tirar da frente de trabalhos da igreja e dizer que se Jesus vier, eles vão para o céu, mostrando que as atividades do templo, da igreja, é muito mais importante do que ir para o céu. Que ir para o céu não é tão importante quanto as atividades, os trabalhos da igreja. Olha, irmão, é lamentável. É lamentável isso. Mas o correto era pô-los em disciplina. Colocá-los em disciplina. Mas não, né, irmão? É mais fácil colocá-los em comunhão, ligá-lo aqui na terra, a comunhão deles, que Deus é obrigado a aceitar no céu e ligar também a comunhão. Mas como eu disse, irmão, como colocar alguém em comunhão sem que ele esteja em disciplina? Como colocar alguém em comunhão sem estar em disciplina, irmão? Eu não entendo isso e não aceito. Se põe em disciplina, se põe em comunhão alguém que estava em disciplina. Mas alguém que vivia uma vida irregular diante de Deus, na verdade pecando contra o corpo, mas que agora casaram, legalizaram a sua vida, legitimaram sua situação perante Deus e perante as leis civis. Agora tinha que pôr em disciplina. Mas abre-se um precedente de que se pode amigar, se pode manter relação sexual no namoro, no noivado e até mesmo na vida amigada, porque você vai para o céu. Meu Deus, irmão, me convença de que eu estou errado nesses comentários. Me convença de que eu estou errado em repudiar tais dizeres que foram ditos na nossa igreja, contra os quais eu fiz comentários, achando isso absurdo. Se pedir para alguém não cantar no círculo de oração, não cantar no coral, se afastar das atividades da igreja e não pedir para elas se afastarem um do outro no corpo, se ausentar um do outro no corpo, até legalizar sua situação. Mas dizer que não quer dizer com isso que se Jesus vier, elas não sobem, eles não sobem. Não! Se você ficar no seu canto quietinho, você sobe. Foi dito isso, irmão. Foi falado isso. Não posso ficar quieto diante desses dizeres perigoso em nome de Deus. Irmãos queridos, como eu disse, encerraremos aqui nosso vídeo resposta, sendo esse o último vídeo resposta. Se houver algum outro, será rebatendo qualquer ataque ou desabafo contra o irmão Joel Dilton ou contra quem quer que seja. Amados, queridos irmãos, que Deus vos abençoe.
Fica aqui, irmão, a minha resposta à tua pergunta a respeito do irmão Joel Dilto. Fica isso registrado. E entenda o porquê que o irmão Joel Dilto nunca teve uma oportunidade nesta igreja. Na gestão desse pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos. Saiba o porquê. É por isso, irmão,